Olá, queridos, estamos no ar com mais uma Conversa Pública. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E hoje eu quero começar esse programa estimulando você que nos acompanha pelo YouTube ou pelas nossas mídias sociais para você ir lá, curtir, compartilhar as nossas mídias sociais e assim nos ajudar a alcançar mais pessoas pelo Brasil afora. Mas muitíssimo obrigada pela sua audiência e participação. Aqui no Conversa Pública, nós temos falado algumas vezes sobre tecnologia, inovações, e muitas vezes a gente traz para apresentar as novidades, mas também pedindo a sua atenção e cuidado com as novidades que surgem. Hoje, a gente volta a falar sobre tecnologia, e dessa vez da tecnologia em parceria com o amor. Super incrível! Trazemos para vocês um tema extraordinário. Vamos falar sobre o trabalho do Hospital de Amor, que reabilita pacientes com prótese facial moldada com tecnologia 3D. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio nosso convidado, o Dr. Renato Capuzzo, ele que é médico e cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital de Amor. Doutor Renato, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco. Muito boa tarde, eu agradeço demais o convite. Esse é um tema que realmente me empolga muito, eu tenho muito interesse por essa questão de reabilitação, então já há bastante tempo. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, ou seja, eu faço o tratamento cirúrgico dos tumores que acometem a região da face e do pescoço. E no hospital, a gente, no decorrer desses tratamentos, a gente promove, além da cura de muitos pacientes, a gente tem que não só se preocupar com a cura deles, mas realmente de como que esses pacientes eles vão se reabilitar e como que eles vão voltar à sociedade, como que eles vão se reintegrar à sociedade, né? Então, essa é uma tarefa que não é nada simples, né? A gente tem melhorando com o passar do tempo as nossas técnicas de reabilitação, e eu acho que hoje a gente vai poder falar um pouco sobre essa questão das reabilitações com próteses faciais, né? Daí a gente vai explicar para vocês o que é isso. Isso, a gente vai falar isso sim sobre esse tema, mas eu queria lhe pedir para falar um pouquinho nesse início de programa para a gente sobre o Hospital de Amor. Eu fiquei assim impressionada com a história de vocês e acho que é uma história que merece ser contada. O que é o Hospital de Amor, doutor? O Hospital de Amor já é uma instituição privada que já tem 60 anos, né, que trabalha exclusivamente com o SUS, né? Então ela promove o atendimento gratuito para todos os pacientes e isso tudo começou na cidade de Barretos, né, com o hospital na região central de Barretos, que inicialmente tratava de uma forma muito modesta os pacientes com câncer, mas que após isso, esse hospital foi concebido por um casal de médicos, né, que são os pais do atual gestor do hospital, que é o senhor Henrique Prata, e que no começo eles tinham muita dificuldade de se sustentar financeiramente só com as verbas do SUS. E o senhor Henrique Prata, ao começar a ajudar o hospital, ele conseguiu fazer uma rede de colaboração de doadores que permitiu que o hospital crescesse muito ao longo do tempo, e hoje em dia ele é um dos maiores complexos de tratamento de câncer da América Latina. A sede inicial do Hospital de Amor de Barretos, que antigamente chamava Hospital de Câncer de Barretos, hoje em dia se chama Hospital de Amor de Barretos, então fica aqui na cidade de Barretos, mas nós já temos unidades em Porto Velho, em Palmas, Tocantins, em Jales, e agora uma nova unidade que está sendo criada em Lagarto, Sergipe. Isso as unidades assistenciais, fora as diversas unidades de prevenção de câncer que são espalhadas por todo o Brasil.
Fantástico isso. E o senhor falou, vocês trabalham diretamente com o SUS, significa que vocês atendem pacientes do SUS, não atendem pacientes fora do SUS? Na verdade, praticamente a totalidade dos pacientes são do SUS realmente, tá? O atendimento na unidade principal do hospital é feito pelo SUS. Existe até uma unidade que é a parte da unidade principal de Barretos, que chama Hospital Nossa Senhora de Barretos, que atende os pacientes particulares e de alguns convênios. Mas, assim, o grande movimento do hospital realmente é pelo SUS, e todas as outras unidades espalhadas pelo Brasil são unidades de atendimento pelo SUS. Maravilha, maravilha, né? E daí isso torna mais importante ainda a gente estar aqui falando sobre o Hospital de Amor e sobre todo o trabalho que vocês realizam, porque cuidar da face, né? Claro que todas as partes da gente, do corpo, são importantes, mas a face, ela tem uma importância fundamental porque é tipo assim a linha de frente, né? É o primeiro aspecto que apresenta alguém. E quando essa face é deformada, ela realmente tem impactos assim muito, muito, muito fortes para todas as pessoas, né? Escolher a face é um ato de amor também, não é mesmo, doutor Renato? Na verdade, os defeitos que a gente gera com os tratamentos cirúrgicos, eles, diferentemente de uma cirurgia abdominal, onde isso não fica à mostra, na região da face, do pescoço, isso normalmente está exposto, né? Então, realmente, se a gente não se preocupa com a questão dessa reabilitação, que às vezes não é só funcional, é estético e funcional, isso permite que a pessoa se reintegre na sociedade, porque uma pessoa que faz uma retirada de um câncer de pele do nariz ou da região do olho, se ela não faz uma reabilitação, ela não consegue ir andar na rua sem estar com o rosto coberto, ou não consegue ir num supermercado, porque realmente isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de encarar um defeito como esse. É algo que incomoda bastante as pessoas, elas não verem o normal de uma face, né? Então isso realmente Aham. faz-se mandatório alguns tipos de reabilitação, porque senão o paciente perde totalmente sua identidade, né? Verdade, até porque não é só uma questão da pessoa, né, dela ter a coragem do enfrentamento, mas é porque é natural que as outras pessoas olham, às vezes se retraem, às vezes fazem expressões de constrangimento e cria todo um ambiente que realmente dificulta essa interação, essa convivência social. Queridos, eu estou conversando aqui com o doutor Renato Capuzzo, ele que é médico cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital de Amor, que fica em Barretos, São Paulo, e ele está falando aqui para a gente sobre, além de falar sobre o Hospital do Amor, sobre esse importante procedimento que são as cirurgias de recomposição da face, e vocês vão ver o uso da tecnologia nesse processo. Doutor Renato, fala para a gente sobre essa nova, né? Aliás, não sei nem se é nova, mas fala para a gente um pouco mais sobre essas próteses faciais. Como é que elas começam, como é que elas surgiram, em que estágio a gente está atualmente? Eu vou falar um pouco do processo todo de tratamento, Ok. que é multidisciplinar sempre. Na verdade, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, eu sou o responsável pela, pela retirada do tumor, né? Então, na verdade, Uhum. não é só, não cabe só a mim o tratamento, eu faço a parte de retirada, mas logo após a retirada do tumor, normalmente a gente precisa da participação do cirurgião plástico, que ele vai fazer uma primeira reconstrução
desses defeitos que a gente gera, e normalmente vai ter a participação também do médico de radioterapia e oncologia, que vão fazer rádio e quimioterapia para esses pacientes. E após esse paciente estar com a doença controlada, né, ou seja, sem uma evidência clara de doença, aí que nós iniciamos o processo de reabilitação protética. Porque por mais que você tenha uma cirurgia plástica, o melhor procedimento de cirurgia plástica, você nunca consegue refazer o que é uma orelha que foi retirada, o que é um nariz que foi retirado. Isso a gente não consegue restituir com cirurgia plástica de uma forma estética que fique muito satisfatória. A gente precisa lançar mão das próteses, porque elas sim que vão ficar de uma forma muito aproximada do que era o que o paciente tinha antes de operar. Então, a gente, após esse tratamento oncológico que o paciente faz, que muitas vezes dura meses ou até mais de ano esse tratamento, daí sim, uma vez que ele está sem a doença, nós lançamos mão de um recurso que chama anaplastologia. Esse é o termo que a gente se refere ao fato de fazer as próteses de reabilitação na face. Tá? Então, o hospital já faz esse tipo de reabilitação há bastante tempo. Ele tem o trabalho do Dr. Hélio Tanimoto aqui, que faz um trabalho maravilhoso no hospital de próteses faciais, mas que sempre foi feita de forma totalmente artesanal, ou seja, que é feita com... As próteses eram esculpidas à mão, tá? E depois adaptadas no rosto das pessoas. O que foi a grande novidade da gente incorporar a tecnologia a esse processo foi justamente a gente utilizar as imagens de tomografia do paciente e também uma técnica que chama fotogrametria, que é justamente você tirar fotos do rosto do paciente de diversos ângulos. E isso você consegue fazer uma reconstrução 3D do rosto da pessoa. E através do espelhamento do lado bom do paciente para o lado que foi operado, a gente consegue fazer um modelo digital de prótese. E isso sim que vai já adiantar muito o processo de concepção dessa prótese, que antes era feita totalmente de forma manual, esculpida à mão, e hoje em dia a gente já consegue já dar grande parte do processo já consegue ser feito com tecnologia 3D. Então, isso agiliza o processo de fabricação da prótese e permite próteses de qualidade muito alta, assim, um grau de fidelidade muito grande, porque justamente ela se baseia na imagem da própria pessoa. Esta possibilidade se deu ao fato de que o hospital está com a parceria com o Instituto de São Paulo, que chama Instituto Mais Identidade. Esse instituto, cujo presidente é o Dr. Luciano Dib, a gente conseguiu iniciar essa parceria agora aqui em Barretos. Então, ele permite que a gente utilize toda essa tecnologia 3D para justamente a gente aperfeiçoar a forma como a gente faz as próteses, permitir que as próteses sejam feitas num tempo mais rápido e com melhor qualidade. Então, essa que foi a grande diferença aí recente que aconteceu no hospital. Tecnologia usada totalmente para o bem, totalmente para a restauração de identidade das pessoas, é uma coisa fantástica realmente, né? E toda a equipe de parabéns, porque, na verdade, vocês estão devolvendo vida a muitas pessoas ao fazerem esse trabalho, né? E o hospital tem sido reconhecido, e isso só é possível quando ele tem profissionais de tecnologia adequada, reconhecido totalmente pela sua capacidade de fazer um trabalho sério, de fazer um trabalho
de primeira qualidade aí em relação a essa restauração, né? Muito, muito importante. Eu quero lembrar você que nos acompanha que a Rede Boas Novas ela está aí presente em todo o Brasil, em canal aberto, e você pode nos acompanhar por esses canais, mas a gente está também no nosso site www.boasnovas.tv, que você pode acompanhar por lá. A gente está no YouTube, que você vai lá e você vai clicar também para se inscrever, se você ainda não é inscrito. Nós estamos na Rádio Boas Novas, que embora ela esteja lá na região dos Lagos, em Cabo Frio, a Rádio 105.9, ela está também nos melhores aplicativos de rádio, portanto, ela está aí com você, acompanhando você aonde você for, né? Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência conosco. Estamos aqui conversando com o Dr. Renato Capuzzo e falando sobre esse fantástico trabalho da recomposição facial através de tecnologia 3D. Doutor Renato, esse tipo de trabalho, ele gera alguma rejeição? Todas as pessoas, todos os pacientes, né, pacientes de câncer, por exemplo, eles podem receber esse tipo de prótese? Sim, todo paciente pode receber esse tipo de prótese. A questão é se a reabilitação com prótese é o melhor tipo de reabilitação que o paciente deve receber ou não. A questão de rejeição, isso não acontece porque, na verdade, a gente faz como se fosse a prótese seria como se fosse uma máscara para esse paciente, mas é uma máscara limitada a uma determinada região da face, né? Então, se o paciente, por exemplo, teve uma cirurgia onde foi retirado toda a região do olho, é colocado essa prótese, que normalmente ela é feita de silicone, e ela pode ser fixada à região do rosto ou por ímãs que se grudam a implantes. Implantes são como se fossem parafusos pequenos que a gente coloca nos ossos da face e que esses ímãs eles se grudam nesses implantes e mantêm a prótese no local correto. Então, assim, o que pode acontecer são problemas na colocação desses implantes. Por exemplo, às vezes os implantes se soltam, mas isso a gente não chama de rejeição, a gente chama um problema de integração dos implantes, né? Então, que isso pode acontecer, sim, né? Às vezes acontece realmente, mas qualquer paciente cuja a prótese a gente acha que vai restabelecer um aspecto mais favorável da face do paciente, sim, a gente considera de fazer esse tipo de reabilitação. Eu gosto de falar que esse tipo de reabilitação é algo que existe em outros serviços do Brasil, não com tecnologia 3D particularmente, mas a confecção artesanal da prótese, isso ocorre em vários serviços do país. Só que, assim, desculpa, vários não, eu vou corrigir. São poucos os serviços, são poucos os centros no Brasil que realmente fazem de uma forma plena essa reabilitação com próteses faciais, e que é muito importante para o paciente, né? Então, isso faz toda a diferença para a vida dele. Fantástico. Agora me diga uma coisa, o trabalho de vocês é um trabalho integrado ao SUS, mas como que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de procedimento? Porque muitas vezes as pessoas nem sabem que isso existe, né? Qual é a porta de entrada? Como é que elas podem ter acesso? Como que elas podem alcançar esse benefício? Os pacientes que já são tratados no próprio Hospital de Amor de Barretos, nós mesmos que fazemos o tratamento oncológico desses pacientes, a gente já encaminha para essa forma de reabilitação. Mas, digamos, um paciente que não seja tratado aqui no hospital, né? Qual que seria o caminho
dele Uhum. conseguir esse tipo de reabilitação. Nós temos aqui no hospital um instituto de reabilitação que isso está ficando uma divisão cada vez mais forte do hospital, cujo o idealizador disso, além do seu Henrique Prata, é o Dr. Daniel Marconi, que realmente conseguiu desenvolver de forma muito importante todo o processo de reabilitação aqui do hospital, que permite que atenda não só os casos oncológicos do hospital, ele atende também casos não oncológicos, tá? Esse Instituto de Reabilitação. Isso normalmente é feito pelas agências reguladoras do SUS, esses encaminhamentos para a reabilitação é feito através das agências reguladoras. Então, os pacientes da regional de Barretos, eles são diretamente encaminhados para serem reabilitados aqui no hospital, e os de outras regiões, normalmente eles são avaliados qual é a regional que seria a indicação para eles, e se for a de Barretos, eles vão ser encaminhados também. Então, não só necessariamente pacientes que são tratados aqui que recebem esse benefício de reabilitação protética. Duas informações importantíssimas que o senhor acabou de passar. Não são só os pacientes que são tratados aí, os outros, eles têm a chance de virem a ser tratados também com essa mesma tecnologia, e não só pacientes oncológicos, né? Outros problemas que as pessoas possam vir a ter também merecem atenção. Por exemplo, uma pessoa que sofreu uma queimadura, que sofreu algum tipo de acidente que deformou a face, elas podem também ter direito a esse tipo de tratamento. Ou ter oportunidade, né? Mais do que direito, ter oportunidade desse tipo de tratamento. Exatamente. Como eu falei, isso não é um recurso tão facilmente disponível pelo sistema público. São poucos os institutos e centros que fazem isso de uma forma plena, mas o Hospital de Amor de Barretos realiza todo esse processo de reabilitação, mas a gente segue justamente essa regulação que o SUS pede para ser reabilitado aqui. Perfeito. Eu queria que o senhor contasse para a gente, de forma resumida, porque nosso tempo já está acabando, mas eu não posso deixar de lhe pedir para falar sobre a história do seu José, que é uma história que também me emocionou muito, dessa pessoa sendo tratada aí por vocês. O seu José, na verdade, ele é um paciente do Nordeste do Brasil, que ele desenvolveu um câncer de pele na face. E ele já eu estou no Hospital de Amor de Barretos há 13 anos já, e eu atendi o seu José em 2015, quando ele veio já tratado de um outro serviço do Nordeste, mas com tumor ainda em atividade, ou seja, um tumor recidivado, né? E ele tinha uma situação bastante precária, um tumor muito importante na região da face, que a gente fez esse tratamento em 2012, a ressecção do tumor, que envolveu a equipe não só de cirurgia de cabeça e pescoço, como a neurocirurgia, cirurgia plástica, para reconstituir a ressecção que nós fizemos desse tumor, que na verdade expunha até parte do cérebro do paciente, mas tudo isso foi reconstituído com um retalho microcirúrgico, que a gente fala que é um transplante do próprio corpo para ele mesmo, né? Então a gente conseguiu cobrir essa área de ressecção, e esse paciente ele ficou em acompanhamento com a gente, ele chegou até a fazer uma prótese aqui no hospital, que ele utilizava, mas que essa prótese foi se degradando com o tempo e já estava numa condição bastante precária essa prótese. Então, ele tem um defeito bastante importante na região da face, e isso acabou fazendo com que ele até se distanciasse da família dele, né? Então, ele não tinha mais coragem de se relacionar com a família dele do Nordeste, e ele acabou virando até um morador de rua aqui do hospital, né? Aqui da cidade de Barretos.
Então, esse paciente a gente escolheu para iniciar esse piloto de parceria entre o Hospital de Amor e o Instituto Mais Identidade, como o primeiro caso que a gente iria utilizar a tecnologia 3D para reabilitação. E realmente a gente conseguiu um resultado estético para esse paciente muito interessante, assim, de uma prótese que foi concebida em grande parte com tecnologia 3D. Ainda a gente necessita de processos manuais ainda para essa reabilitação, mas que o resultado final ficou de extrema qualidade. O seu José ficou extremamente satisfeito com o resultado estético dessa reabilitação, e esperamos que agora ele consiga ter coragem até de procurar a própria família dele, que ele acabou se distanciando, né? E a gente acredita que a gente devolveu um pouco de dignidade para ele, aí, para ele conseguir, quem sabe, se reintegrar na sociedade, voltar a trabalhar, porque isso é o que a gente deseja aqui para os pacientes, que eles se reinsiram na vida normal que eles tinham, né? Restauração de identidade, a gente pode colocar assim, né? Muito lindo, né? Muito lindo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. A gente já está aqui no tempo estourado do nosso programa e eu queria deixar espaço para suas considerações finais, doutor. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui sobre o trabalho do Hospital de Amor de Barretos e sabendo que esse hospital só existe pela ajuda de muita gente, né? Na verdade, o hospital, apesar de trabalhar só com o SUS, os recursos que mantêm o hospital são decorrentes da doação das pessoas comuns, de empresas, doações governamentais, isso que permite que a gente consiga fazer um trabalho que normalmente não é proporcionado nos outros hospitais. Então, essa conta só fecha devido à ajuda de muita gente, e isso é devido ao trabalho do nosso gestor, seu Henrique Prata, que consegue ter tanta capacidade de arrebanhar tantas pessoas para conseguir esse trabalho incrível que a gente acaba fazendo aqui. Então, assim, isso é uma rede de colaboração de muita gente, né, que procura fazer o melhor para o paciente, independente do nível socioeconômico dele. Para vocês verem, o seu José é um paciente que é morador de rua e ele teve um recurso que é uma reabilitação da mais alta qualidade do Brasil, assim, do Brasil e do mundo. Então, a gente não poupa esforços para oferecer o melhor para qualquer paciente, independente do nível socioeconômico dele. Então, a gente agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o trabalho que a gente realiza e realmente eu fico muito satisfeito de poder fazer parte dessa instituição aqui que ajuda tanta gente. Perfeita mudança de nome, de Hospital do Câncer para Hospital de Amor, porque é isso que vocês realmente oferecem. Eu conversei, portanto, com o Dr. Renato Capuzzo, médico cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital de Amor. Muitíssimo obrigada, doutor Renato, pela sua presença e conversa conosco, e obrigada a você também que participou conosco até agora. Até a próxima.